Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. E iniciando essa nossa aula de hoje, vamos pedir aos nossos amigos da espiritualidade que continuem nos abençoando, que continuem nos ajudando, pedindo a Deus e a Jesus que olhem por nós, que possamos no nosso dia a dia passar com tranquilidade por essa situação pela qual o planeta está passando. Que de tudo isso aí possamos tirar muitos ensinamentos, e com certeza vamos tirar, e que possamos aproveitar e colocar em prática esses ensinamentos. Como vocês estão vendo, ainda nós estamos na maneira antiga, não estamos ainda usando o novo programa. Então, hoje nós vamos fazer o Livro dos Espíritos a partir da questão 575, capítulo 10 do livro 2, a ocupação e a missão dos espíritos. Nós vimos em outras aulas que na espiritualidade nós não ficamos parados, apesar que existem aqueles espíritos que, de uma maneira idêntica na vida material, continuam muitas vezes na ociosidade. Na espiritualidade, quanto mais ociosos ficamos, mais atrasados vamos ficando. Então, é interessante ver que em todos os livros que lemos, todos os espíritos estão trabalhando, estão com alguma situação de trabalho, de estudo, de aprendizado. Então, a gente vê que a vida após a vida, ela não deve ser de ociosidade, mas sim de muito trabalho. Querido amigo nosso, o Sérgio Pelicano, recebeu do então Dr. Milton Magolo, que era presidente do Centro Amor, Amigo Germano, depois do seu desencarne, recebeu uma psicografia dele. E ele, uma parte da psicografia, disse assim: Sérgio, fica por aí, porque aqui não é aquilo que a gente pensa que é, não, no mar de rosa. Fica parado. É trabalho e aprendizado todo dia. Então, vemos que existe essa necessidade. Mas existem aqueles espíritos, como vimos na questão 573, que existe situações onde os espíritos ficam realmente na ociosidade. E diz aqui que Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, às suas custas, os inconvenientes da sua inutilidade. Quer dizer, a cada um de acordo com as suas obras. E isso na matéria, nós aprendemos isso, e muito mais na espiritualidade. Na questão 575, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos nossos queridos irmãos da espiritualidade. As ocupações vulgares nos parecem mais deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo, sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra, né? De repente, vamos ver, o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos uma missão, nós temos alguma coisa a cumprir, né? Ou apenas para aprender? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Então a gente vê que os grandes missionários, os grandes pensadores, aqueles que se dedicaram à ajuda à humanidade, sempre estavam fazendo isso, realizando e ajudando no progresso do seu semelhante. Aí vem a pergunta 576. Os homens que têm uma missão importante a ela estão predestinados antes do seu nascimento e dela têm conhecimento? Algumas vezes sim, mas frequentemente a ignoram.
vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. É onde entra aí, né, o nosso protetor, nosso querido protetor, e os nossos mentores de trabalho. Porque, de uma certa forma, nós estamos já designados para alguma coisa. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma necessidade. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Vamos ver. Tudo que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo. E lhe dá a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer esta obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, na espiritualidade, e que ele se entende sobre a execução. O que quer dizer isso? Muitas vezes aquela ideia que vem sendo formulada na nossa cabeça, aquela vontade de fazer alguma coisa, nós estamos sendo impelidos por alguma criatura que queira fazer aquilo lá e acha que é útil, não apenas para ele, para o médium, para a pessoa que está fazendo, e para a humanidade, para os semelhantes. Então, ele vai fazendo aquela ideia tomar forma, como se fosse uma ideia daquela pessoa fazer. Né? Então, às vezes, escrever um livro, uma obra de arte, uma obra arquitetônica, né, de engenharia, um prédio, uma casa, alguma coisa. Então, e quando nós estamos dormindo, o nosso espírito vai até esse espírito que está na espiritualidade nos passando essas influências, e ali conversa-se e trazemos, às vezes, aquela ideia, aquela memória, na nossa memória, né, algo vago, mas que é produtivo para aquilo que nós estamos desenvolvendo, certo? Uma pergunta muito interessante aqui, 578. O espírito pode falir em sua missão por sua falta? Sim, se não é um espírito superior. Muitas vezes nós falamos que a reencarnação, existe um processo reencarnatório. Muitas vezes os espíritos ficam sabendo de todas as suas situações pelas quais vão passar na matéria. Muitas vezes pedem mais provas ou expiações do que aquelas que a própria equipe espiritual que está programando a reencarnação coloca. Então vem aquela situação, né? O fardo não é maior do que aquele que nós podemos carregar. E mesmo assim, aqueles que a gente vem, muitas vezes nós podemos falhar. Ainda não estamos preparados e pensamos que estamos preparados. Por isso, a bondade de Deus e de Jesus faz com que nós possamos voltar várias e várias vezes na matéria, para podermos aprender sempre, nos renovarmos e sempre termos condições de, numa próxima reencarnação, podermos passar por aquela situação e vencer, e progredir, e crescer. Certo? Vamos ver a resposta aqui. Será necessário recomeçar a tarefa? Ou melhor, desculpa. Na mesma pergunta que 78. Quais são para eles as consequências? Qual é a consequência daquele que falha naquilo que foi colocado, né? Será necessário recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, se nós falhamos dentro daquilo que nós planejamos em nossa programação
reencarnatória, nós somos os nossos próprios culpados. Nós vamos pagar pelos nossos atos, pelos nossos atos falhos, por aquilo que nós deixamos de fazer ou por aquilo que nós fizemos de errado. Então, nós estaremos sim recomeçando sempre, né? Tem que recomeçar toda a tarefa. Por isso que nós estamos já reencarnando há muitas e muitas vezes, né? E isso acontece para todos os espíritos. Tem aquele que é mais inteligente, que consegue não se deixar cair em tentações, para que possa passar tranquilamente pelas suas provas, pelas suas expiações, e dessa forma conseguir evoluir. Então é o caso para se pensar e tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas opções, as nossas opções, as nossas decisões. Então nós temos que tomar muito conta, porque hoje estamos plantando, amanhã vamos colher. Então tudo depende daquilo que nós estamos plantando, né, de bom e de ruim, para colhermos lá na frente. Vamos à pergunta 579. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que poderá nela falir ou falhar? Vamos à resposta. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido. Ele o sabe, está seguros, e seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Então, Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe se um general vai vencer uma batalha ou não. Mas por que ele dá essa missão para ele, sabendo que ele vai falhar? Para que ele possa aprender, para que ele possa passar por essa situação e numa outra oportunidade tenha condições de vencer, tenha condições de passar tranquilamente por isso. Porque já pensou se todas as situações pelas quais nós temos que passar fosse só aquelas que nós temos condições de passar? É a mesma coisa o estudante, né? Para passar de um ano para outro, tem que aplicar o seu conhecimento em provas, não é? Se ele não se ele repete, se ele não consegue ter aquelas provas, volta tudo novamente a fazer novamente aquele ano, né? Então, dessa forma, o que acontece? É uma carga maior? Não, de repente vai ser de acordo com aquilo que ele está fazendo, da sua conduta, das suas decisões, daquilo que ele realmente está fazendo. Na questão 580, o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Não, ele tem a experiência. Então, vamos tirar assim, prova e missão. Quem vem para fazer uma missão já tem experiência naquilo que ele está fazendo. De repente, é um ser que já falhou em outra oportunidade e que dessa vez está fazendo corretamente, está conseguindo passar. A prova não, a prova é diferente, né? A prova é uma situação em que a pessoa não tem experiência ainda, o espírito não tem experiência ainda, é uma prova, está se provando, né? Para que ele possa ver se ele tem condições de dar continuidade ao seu crescimento. Falhou, volta e faz novamente. Falhou, faz novamente. Então, por isso que existem, às vezes, criaturas que ficam bastante tempo na espiritualidade, voltam à matéria, não fazem direito, voltam à espiritualidade, aprendem, trabalham, voltam à matéria, até conseguir. Agora, aquele que é missionário, que veio para a sua missão, é porque ele já teve uma experiência anterior e que ele pode agora colocar a sua experiência a favor dos outros.
Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Vamos ver a resposta dos nossos irmãos. Como enganados por si mesmo. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos, e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril, em uma época avançada, poderia ser suficiente para seu século. Vemos que muitas vezes existem situações de trabalho que algumas pessoas começam a produzir, que você pega e fala assim, nossa, essa pessoa está fora do seu tempo, né? Está muito avançado. E isso aí pode trazer certas situações onde ele não consiga dar continuidade àquela sua tarefa, àquela sua situação. Então, é onde que, mais uma vez nós falamos, a necessidade, né, do espírito estar preparado para aquilo que ele vai estar querendo fazer. Nós temos só mais três perguntas. Vamos terminar esse capítulo, vai. Tem pouco tempo ainda, tem mais um pouquinho de tempo. A pergunta 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Olha lá, hein? Sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do que seu jardim e fazer reproduzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbe por sua falta, carregarão a pena e o sofrimento do filho na vida futura. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que pretendia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Então, a grande responsabilidade da maternidade e da paternidade. Deus nos coloca os filhos, né, sob nossa responsabilidade para direcionarmos no caminho correto. Por isso, essa grande responsabilidade em cima dos pais. Se falhamos como pais, é claro que nossos filhos estarão passando por situações difíceis, e nós também. Porque ele fala aqui, carregarão apenas sofrendo os filhos da vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, o que acontece? Muitas vezes ficaremos aturdidos por essa situação, de vermos aquelas criaturas que foram colocadas em nossa responsabilidade e nós não conseguimos dar continuidade a isso. Vamos lá. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, esses são responsáveis? Os pais colocam seus filhos no caminho certo, lhe dão o maior exemplo, os bons exemplos, mas os filhos são criaturas más. É culpa dos pais? Vamos lá. Não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa. A maior será o mérito se eles conseguirem desviá-las do mau caminho. Então, o que acontece? O mérito, né, dos pais é deixar os seus filhos trilhando os bons caminhos. Aqueles que às vezes se desviam, né,
qual que é o comprometimento dos pais, a responsabilidade dos pais? Colocá-los de volta, certo? É claro que vai ter mais mérito. Porém, se existe uma situação em que os pais não conseguem fazer isso, é claro que depois haverá o quê? Na espiritualidade, com a nossa consciência espiritual, vamos ver que tentamos fazer de tudo, porém aquele espírito rebelde, aquele espírito que já vem com antecedentes para falhar, né? Nós não tivemos condições de fazer ele melhorar. Então, muitas vezes vamos nos comprometer a estar com esses espíritos novamente, às vezes não como pais, mas como os irmãos, né? Para podermos ajudar no seu crescimento. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, esses retiram algum fruto? Uma pergunta curta e direta. Deus é justo. Por que Deus é justo? Né? O resultado é para aquele que consegue o seu resultado. Aqueles que estão empenhados ou então na responsabilidade de dirigir seus filhos e não o fazem, é claro que vão sofrer as consequências no futuro, a cada um de acordo com as suas obras. Então, assim, aquele filho que, apesar das más influências, dos maus exemplos dos pais, conseguem continuar num caminho reto, caminho do bem, é claro que vai ser mais, terá mais mérito, ok? Então, desculpa, a cada um, novamente, de acordo com as suas obras. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista, senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Ele não é, mais frequentemente, senão um instrumento da qual Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Todos sabem que nós temos a lei da destruição, né? Vem a destruição para a renovação. Então, muitas vezes, criaturas são colocadas na matéria para promoverem situações que farão com que a humanidade, depois daquela situação, melhore. Quando Allan Kardec lançou a doutrina espírita, e a doutrina espírita começou a passar as fronteiras, na Espanha, em praça pública, um bispo resolveu colocar livros espíritas em praça pública e queimá-los. Kardec ficou assustado com aquilo, porque era uma calamidade. Mais de 500 obras espíritas pegando fogo em praça pública. Desculpa, não era bispo, era um cardeal. O cardeal dizendo que aquilo lá não era uma leitura sã, que era proibido. Allan Kardec ficou desesperado. Vieram os bons espíritos e falaram para ele: acalma teu coração e prepara-te para produzir mais. Mas por que produzir mais? Falou: olha, aquilo que é proibido, muitas vezes chama o interesse, a curiosidade. Por conta disso, 500 serão poucos para a quantidade de pessoas que vão querer saber o que é que estava escrito ali. Posteriormente, esse cardeal desencarnou e na espiritualidade voltou junto com Kardec, e numa das tarefas mediúnicas, esse cardeal
se manifestou. Se manifestou, pediu 1000 desculpas, porém, aquela era a missão dele. A missão dele era colocar o fogo em 500 obras, em praça pública, para chamar a atenção. Melhorou, por quê? A doutrina espírita foi sendo divulgada depois com bem mais forte, né? Com mais fortaleza. Muitas outras pessoas, mas por que queimou? Eu quero saber. Manda buscar. E as obras começaram a fluir bastante. Um exemplo da destruição para a renovação e para o crescimento. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visa senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Olha lá. Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Mas ele fez uma coisa errada. Aquilo era a missão dele. Fazer aquilo lá para poder chamar a atenção da humanidade. Muitas coisas a gente vê no nosso dia a dia acontecendo para chamar a atenção do povo para que ele possa melhorar. Vem a destruição para depois vir a renovação. E novamente aqui fala, na pergunta 584, cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Agora um adendo aqui de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Uns percorrem os mundos e se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam como uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes o meio de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Esse finalzinho aqui de Kardec, essa orientação de Kardec é muito interessante, né? A ocupação e a missão dos espíritos. Muitos ajudam a humanidade, outros estão reencarnam ou estão na espiritualidade aguardando um povo, uma cidade, um país, né? E os nossos irmãos mais inferiores ficam aguardando uma oportunidade de nos ferir, porque ainda não podem gozar do bem, ainda estão parados na situação do mal. Meus irmãos, estou à disposição, depois da aula, para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, algum acréscimo que queiram fazer. E vamos ver se na nossa próxima aula nós poderemos estar todos reunidos de uma só vez, tendo as próximas aulas, tá? Que Jesus nos abençoe sempre e que nosso Pai maior faça com que trilhemos o caminho do bem. Um grande abraço a todos, até a próxima.